Artigo 27. É dever de todos os integrantes da instituição militar estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar. Artigo 28. Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular deverá levar o fato ao conhecimento da autoridade competente por meio de comunicação disciplinar ou relatório reservado, observando-se os requisitos legais acerca de cada documento. Parágrafo 1º. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da IME em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no Código de Ética e Disciplina dos Militares, CEL. Parágrafo 2º. Ato irregular é toda conduta, ainda que não tipificada objetivamente no CEL, contrária às normas ou à justiça. Artigo 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. Parágrafo 1º. Caso não tenha competência legal para apurar os fatos, deverá remeter toda a documentação à autoridade competente, em regra, no prazo de 5 dias úteis, excetuando-se os casos em que o Código de Ética e Disciplina dos Militares, CEL, e esta resolução estipular em prazo diverso. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da administração, ensejará a verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a administração. Artigo 30. A comunicação deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência, além de caracterizar as circunstâncias do fato, sem se tecer comentários e opiniões pessoais. Parágrafo 1º. Visando facilitar o processamento dos fatos perante a administração, é recomendado que na comunicação sejam incluídos, sempre que houver, o rol de testemunhas e as demais provas pertinentes. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas não é fator impeditivo para que o fato seja comunicado, bem como não é causa que implique, necessariamente, o arquivamento do feito por insuficiência de provas. Artigo 31. As notícias que contiverem indícios de autoria e ou materialidade de crime militar deverão ser objeto de portarias de inquérito policial militar, IPM, e aquelas que contiverem somente indícios de transgressão disciplinar ensejarão processos ou procedimentos administrativos decorrentes. Parágrafo 1º. Se do fato alegado restarem indícios de autoria e materialidade de crime militar e transgressão disciplinar autônomos e desconexos entre si, a autoridade militar competente, observada a conveniência administrativa, poderá instaurar, concomitantemente, o IPM e o processo ou procedimento administrativo adequado à espécie. Parágrafo 2º. Havendo dúvidas sobre a autoria e ou materialidade do fato noticiado, poderá a autoridade competente determinar a realização de uma investigação preliminar, que será consolidada no relatório de investigação preliminar, RIP. Parágrafo 3º. A adoção das providências de polícia judiciária militar, ou seja, prisão em flagrante lavratura de APFD, auto de prisão em flagrante delito, ou instauração de IPM, guardam prioridade em relação às providências administrativo-disciplinares em face da transgressão residual ao crime militar praticado, que será processada, em regra, após a conclusão do procedimento administrativo criminal. Artigo 32. A comunicação disciplinar, a queixa disciplinar e o relatório reservado, elaborados em meio eletrônico institucional, terão validade perante a administração quando o próprio sistema puder certificar eletronicamente a sua autoria. Artigo 33. Toda comunicação ou notícia que traga indícios de transgressão disciplinar comprovadamente prescrita deverá ser arquivada, por intermédio de despacho administrativo motivado e fundamentado, da autoridade competente, que fará publicar o ato em boletim. Artigo 34. As folhas que integram os autos da apuração serão numeradas cronologicamente, devendo, sempre que possível, ser utilizado o carimbo para os despachos, com o objetivo de conferir maior celeridade e praticidade ao procedimento, observando-se as orientações normativas que regulam o assunto. Seção I. Da comunicação disciplinar,
CD, e seu processo, PCD. Artigo 35. A comunicação disciplinar, CD, é a formalização escrita, feita e assinada por militar possuidor de precedência hierárquica 3 em relação ao comunicado, dirigida ao comandante, diretor ou chefe do comunicante, acerca de ato ou fato contrário à disciplina militar. Parágrafo único. A CD será encaminhada diretamente pelo comunicante ou pela administração à autoridade militar competente. Parágrafo 2º. Sendo o comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar a documentação, devendo encaminhá-la à autoridade imediatamente superior, para as providências de direito. Parágrafo 3º. Se a autoridade competente vislumbrar, de imediato, alguma causa prévia de justificação ou absolvição, especificada nos artigos 6º e 7º deste manual, devidamente demonstrada por documentos juntados à CD, formalizará diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento de toda a documentação, sem necessidade de instauração de processo regular e de manifestação do CEDMU. Parágrafo 4º. A documentação a que se refere o parágrafo anterior deverá, sempre que possível, ser juntada à CD antes do seu encaminhamento à autoridade competente. Parágrafo 5º. A ausência de dados ou a existência de erros descrita na CD, erros materiais, não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. Parágrafo 6º. Deverão ser observadas as orientações gerais deste capítulo, que antecedem a presente seção, cabendo à administração primar pela sua observância. Artigo 36. Recebida a CD, caso a autoridade competente não vislumbre, de imediato, causa prévia de justificação ou absolvição, designará, no prazo de 10 dias úteis, por meio de despacho, um encarregado para a elaboração do processo de comunicação disciplinar, PCD. Parágrafo único. A instauração ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Parágrafo 2º. Em sendo instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, este deverá solicitar, previamente, por qualquer meio, o número do procedimento à SRH, secretaria ou equivalente na unidade. Parágrafo 3º. A autoridade que mandou instaurar o PCD, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, relacionada no artigo 45 do CEL, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4º. Todos os PCD serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com as portarias de processos disciplinares diversos. Artigo 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências. I. Abrirá vista ao comunicado, mediante a elaboração do termo de abertura de vista, TAV, para que apresente suas alegações de defesa por escrito, no prazo de 5 dias úteis. Segunda, recebidas as alegações de defesa e, verificando a existência de causa de justificação ou absolvição, proporá o arquivamento do PCD, mediante relatório sucinto e motivado. Terceira, recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão. Quarta, recebidas as alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunhas ou produção de outras provas, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá a. Ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e, em seguida, as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 3, realizar a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição de testemunhas e a ênfase na produção ou juntada de provas materiais e documentais. B. Inexistindo, ao final da apuração, causa de justificação ou absolvição, deverá abrir nova vista ao comunicado, para apresentação de razões escritas de defesa, final,
no prazo de 0,5 dias úteis, elaborando, após relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação ou absolvição vislumbrada. C. Existindo, ao final da apuração, alguma causa de justificação ou absolvição, sem abrir vista ao comunicado, produzirá relatório final sucinto e motivado, propondo o arquivamento dos autos. Parágrafo único. Nos casos em que a defesa solicitar diligências, deverá o encarregado, também, desenvolver outras que se fizerem necessárias à busca da verdade real. Artigo 38. Recebendo a autoridade os autos do PCD, poderá retorná-los ao encarregado, para diligências complementares, ou adotar as seguintes providências. E, na hipótese do inciso 2º do artigo anterior, concordando com o parecer do encarregado, arquivará os autos, por meio de despacho administrativo motivado e publicado, sem remessa prévia ao CEDMU. Segunda, nas hipóteses dos incisos 3º e 4º do artigo anterior, concordando com o parecer do encarregado, deverá encaminhar os autos ao CEDMU, para posterior solução, enquadramento, arquivamento ou discordância. Terceira, determinará a instauração de processo ou procedimento administrativo adequado nos casos em que a conveniência administrativa assim o exigir, sem necessidade de remessa prévia ao CEDMU. Artigo 39. O prazo para elaboração do PCD será de 15 dias corridos, contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis por 10 dias corridos, a pedido ou por determinação da autoridade competente, não se computando os prazos destinados à defesa. Parágrafo único. Em casos excepcionais e devidamente motivados, poderá haver renovação e sobrestamento dos prazos especificados neste artigo. Artigo 40. A autoridade competente, para solucionar o PCD, deverá fazê-lo no prazo de 10 dias úteis. Artigo 41. Recusando-se, ou não sendo possível ao comunicado, sem motivo justificado, apresentar as alegações de defesa ou rede final, deverá o encarregado, ou a autoridade competente, designar um defensor ad hoc. Em sendo justificado o motivo, ser-lhe-á renovado o prazo de defesa. Artigo 42. Antecedendo quaisquer das situações anteriores, para casos complexos ou em que haja conflito entre comunicação e queixa ou conveniência administrativa, poderá a autoridade competente determinar a instauração de um relatório de investigação preliminar, RIP, ou uma sindicância administrativa disciplinar, SED. Artigo 43. O chefe da Seção de Recursos Humanos, SRH, ou equivalente na unidade, identificando qualquer irregularidade de forma ou de mérito no PCD, deverá adotar medidas de assessoramento necessárias ao seu saneamento e ao seu regular trâmite, antes mesmo do encaminhamento da documentação ao CEDMU. Artigo 44. Na CD, em que pese possível, não haverá necessidade de se mencionar os incisos e artigos da norma violada, fazendo constar apenas a descrição da conduta antiética praticada pelo militar comunicado. Parágrafo 1º. A tipificação equivocada por parte do comunicante não inviabilizará a tramitação e apuração da CD. Parágrafo 2º. Na hipótese de a conduta noticiada na CD, eventualmente, não se amoldar a uma das transgressões disciplinares objetivamente previstas no CEL, tal fato não constituirá, por si só, conduta irregular por parte do comunicante. Parágrafo 3º. O superior que, isoladamente, presenciar prática de transgressão disciplinar, deverá confeccionar a CD. Parágrafo 4º. Se 2 ou mais superiores hierárquicos ao militar transgressor presenciarem a prática de transgressão disciplinar, caberá ao de maior precedência definir quem irá elaborar a CD. Artigo 45. O militar que redigir a CD deverá assiná-la e identificar-se de forma legível, fazendo constar, além de sua unidade militar, o seu nome, posto, graduação e número de polícia, de forma legível. Artigo 46. A CD deverá ser apresentada no prazo de 0,5 dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta a inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. Artigo 47.
A autoridade militar que receber a CD, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-la à autoridade competente, dentro de 0,5 dias úteis, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilidade daquele que inobservar o prazo. Artigo 48. Quando o fato disciplinar envolver militares de unidades distintas, na condição de autores, coautores ou partícipes, sendo todos lotados no mesmo comando intermediário, será feito o devido encaminhamento da documentação à referida autoridade. Parágrafo 1º. Na situação descrita no caput deste artigo, será confeccionada uma comunicação disciplinar em face de cada militar envolvido no fato, de forma a individualizar as condutas. Parágrafo 2º. No caso de fato disciplinar envolvendo militar, autor, coautor ou partícipe, lotado em uma mesma unidade, sendo os demais envolvidos, vítima, testemunha ou comunicante, lotados em unidades distintas, a CD será solucionada, em regra, pelo comandante do transgressor. Artigo 49. A administração deverá estabelecer controle da CD, por número de protocolo, registrando toda a sua tramitação, inclusive do processo decorrente. Artigo 50. Aplicam-se complementarmente, no que couber, ao processo de comunicação disciplinar, as orientações relativas à sede.